Olá, meus irmãos, salve rainha. Estamos hoje no 7º dia da nossa novena e hoje nós vamos falar um pouco sobre o grande amor do Padre Pio por Nossa Senhora. Padre Pio, que nasceu no mês de maio, um mês dedicado a Maria, também foi batizado numa igreja dedicada a Maria, a igreja de Santa Maria dos Anjos. O Padre Pio, quando ele era criança, ele ia todos os dias visitar Nossa Senhora na igreja. Então vocês imaginem só, meus irmãos, se ele não foi um homem escolhido a dedo por Deus para trazer tantas coisas, tantos ensinamentos para a gente. Imagine só, uma criança ir à igreja todos os dias para visitar Nossa Senhora, a quem ele chamava carinhosamente de mamãezinha, a minha mamãezinha, era como ele falava. Ele ia visitar Nossa Senhora na igreja e o Santíssimo Sacramento. Ele fazia adoração ao Santíssimo desde criança. Em sua casa, em Petreutina, como em todas as famílias italianas da época, o Santo Rosário era a oração familiar. Quando Maria apareceu em Fátima e recomendou a devoção do Rosário, uma oração potente para obter todo o bem e vencer todo o mal, Padre Pio fez do Rosário a sua oração de todo dia, incessante e incansavelmente, dia após dia. Ele dizia: se a Virgem Santa tem sempre calorosamente recomendado, onde quer que tenha aparecido, não nos parece que deva ser por algum motivo especial? Então, como ele dizia, se ela aparece e pede para a gente rezar o terço, o Santo Rosário, a gente ainda vai desrespeitar isso? Ainda vamos ser desobedientes? Como verdadeiro filho de Nossa Senhora, o Padre Pio era dedicado ao Rosário. Diz que ele chegava a rezar o Rosário de 15 mistérios, que na época era só 15 mistérios, ele rezava até 35 vezes por dia. 15 mistérios até 35 vezes por dia. Muitas fotografias mostram ele com a mão direita no bolso, que era onde ele guardava o terço. Então sempre ele estava rezando, constantemente ele estava rezando o terço, Conta os relatos do Padre Pellegrino, que também fora um filho espiritual do Padre Pio, que viveu ao seu lado muitos anos. Ele conta que o Padre Pio havia se consagrado a Nossa Senhora segundo os ensinamentos de São Luís Maria Grignon de Montfort, pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E por isso ele foi escravo voluntário de Jesus e de Nossa Senhora, na vida e na morte. E era o que ele sugeria também ao Padre Pellegrino, que fizesse o mesmo. Ele dizia: eu te garanto que é infinitamente necessário e útil para nós colocarmos nas mãos de Nossa Senhora como criancinhas. Para o Padre Pio, o Rosário era a contemplação e também era um instrumento eficaz para a salvação das almas. Era uma poderosa arma contra o pecado e contra as ciladas do demônio. Até nos últimos momentos da vida de Padre Pio, essa foi a herança que ele deixou aos seus filhos espirituais. Uma vez, uma de suas filhas espirituais lhe pediu uma palavra, que o Padre Pio lhe desse uma palavra, uma regra de vida para ela seguir. E o Padre Pio respondeu: minha filha, o Rosário. Simplesmente assim, Ele não falou: você tem que fazer isso, aquilo outro. Simplesmente ele falou: reze o Rosário. Eu vou encerrar essa primeira parte do nosso áudio com uma belíssima frase de Padre Pio: amar Nossa Senhora e rezar o Rosário, porque o Rosário é a arma contra os males do mundo. O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais um dia da nossa novena de São Padre Pio. Eu invoco sobre cada um de nós
o Espírito Santo de Deus, que Nossa Senhora esteja hoje conosco, invocando também São Padre Pio, intercedendo por nós, o meu anjo da guarda, e já agradecendo a presença deles no meio de nós. Obrigada. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a mãe. Com muita alegria, né? Nós falamos de Maria, da nossa mãe, mãe de Deus e nossa. Meus irmãos, como ser feliz nessa vida, né? Eu estava refletindo sobre isso e como ser feliz, né? Aquela felicidade no mais íntimo do nosso ser. Viver a plenitude do que eu fui criada para ser. Deus me criou com propósito, né? Deus me criou. Então, como eu realmente, lá no meu interior, vou ser a pessoa mais feliz é vivendo essa plenitude do que eu fui criada para ser. Porque Deus é amor, Deus é meu Criador e Deus sabe o que Ele me criou, Ele sabe o que vai me fazer feliz e plena, né? Então, se eu viver o que Ele me criou para eu ser, eu vou ser muito feliz, né? E eu estava meditando em cima disso e me veio como é que um pássaro louva a Deus, né? Ele louva a Deus cantando, voando, né? Ou seja, sendo um pássaro. Como é que um peixe louva a Deus? Um peixe nada, então ele nadando e sendo um peixe, ele tá louvando, ele está sendo um peixe, ele está sendo o que ele foi criado para ser, né? E como é que eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus sendo a plenitude do que Ele me criou para ser. Então, a partir do momento em que cai todas as minhas máscaras, cai tudo por terra o que eu criei como uma verdade para a minha vida, ou a partir do momento em que na vida de oração que eu vou tendo, eu vou me conhecendo e me aceitando, e percebendo que eu fui criada para louvar a Deus, a amar a Deus, que eu fui criada por puro amor, e isso é que eu tenho que fazer na minha vida, amar de volta, né? Porque não é um amor cobrado, mas é que quem ama, quem recebe muito amor, doa muito amor, né? Então a gente dá o que a gente tem, né? E eu queria ler a palavra hoje de Lucas 1, 46 e 56. Todos nós já ouvimos ela várias vezes. E essa palavra fecha, né, com chave de ouro o que um ser humano foi criado para ser. Porque Maria, na hora que ela recita, né, o Magnífica, nesse momento em que ela fala essas palavras, ela está vivendo a plenitude do que ela foi criada para ser. Então, a pessoa ela está tão plena, que a única coisa que ela pode fazer e falar naquele momento são essas palavras que ela fala. Minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria fica ali na casa de Isabel 3 meses e depois volta para casa. E Maria fica na casa de Isabel para fazer o que, meus irmãos? Amar e servir. Amar e servir. E é isso. E é isso que nós temos que começar a tomar consciência de quem eu sou, de quem eu fui criada, o que eu fui criada para ser e fazer neste mundo. Amar
e servir, ser a plenitude do que Deus me criou, me colocou no coração para ser. Então, se de alguma forma eu estou infeliz com alguma coisa, não está certo. Se eu, em algum ponto da minha vida, eu não estou louvando e glorificando a Deus, quer dizer que não é esse o caminho, não está certo. Agora, se eu estou me sentindo plena no que eu faço, feliz, que meu coração está alegre, esse é o caminho, porque Deus, Ele te criou para ser feliz, para fazer, e com isso você fazendo o que gosta, com plenitude, amando, você vai naturalmente louvar e glorificar a Deus, porque Ele não coloca no nosso coração algo que seja para nos deixar angustiado, triste, chateado, né? Ele vai nos colocar no coração o que vai nos deixar pleno, a ponto de cantar o magnífico. Amém, meus irmãos? Fica a reflexão de hoje. E sobre o caminho de santidade no nosso dia a dia, eu nem queria muito colocar algo, né, informativo, porque basta essa palavra que Deus nos deu hoje, ser magnífica, essa plenitude do que eu fui criada para ser. Mas isso eu só descubro tendo uma vida de oração, vivendo bem o que Ele me fez para ser. E naturalmente, quando eu quero ter uma vida de oração, eu quero viver bem essa vida de oração, essa vida íntima, eu me entrego de joelhos diante do meu altar, com a minha vela, com meus santos, eu quero participar da Santa Missa, quero entender a Santa Missa, eu quero viver bem uma confissão, eu não tenho medo de padre, de ter vergonha, né? Então eu começo a quebrar essas barreiras na minha vida. Eu quero ir em adoração, passar minutos ou horas diante do Santíssimo, sabendo que Jesus está ali comigo, muitas vezes sem falar nada, só estar na presença. Meu desejo é apenas estar em Sua presença, Senhor. Porque eu sei que fora dele não tem felicidade, não tem plenitude. Fora dele, eu não sou nada nem ninguém. Eu sou uma gota no meio do oceano. Se eu estou no oceano, que é Deus, eu sou junto com Ele um oceano. Mas se eu sou uma gota sozinha, eu não sou nada. Amém? Salve, Rainha. Salve, Rainha, irmãos. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesse 7º dia, nós temos a doce alegria de orar com Maria e estar na presença de Nossa Senhora como crianças na mão da mãe. É muito especial, né? Valoroso nos mirarmos nas virtudes de Maria, para viver aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, aquilo para o qual fomos criados, para o louvor e a adoração. Somos chamados a viver o serviço e o amor aos outros. Essa plenitude na nossa vida, na nossa história, nós podemos vivê-la no serviço, né? A felicidade de estar na presença de Deus, de estar servindo ao Senhor, de sermos verdadeiros adoradores, de nos entregarmos na presença do Senhor a cada minuto de nossa vida, consagrando o nosso dia nas mãos de Maria, consagrando a nossa vida no coração de Maria, porque é ela quem nos aponta o caminho, é ela que nos mostra o que devemos fazer, como devemos agir para chegar ao coração de Jesus, a viver a vontade do Pai na nossa vida, na nossa história. Hoje nós queremos consagrar não só a nós, mas também aos nossos, a nossa família, para que eles também cheguem a conhecer a plenitude do amor de Deus na nossa vida
e a bem viver esta plenitude, esta felicidade, esta alegria que só pode vir do coração de Deus pela graça do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora proteja cada um de nós, nos dê a paz, nos dê essa graça de sermos verdadeiros adoradores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha.